Olá, tudo bom? Nessa aula secreta, eu vou estar falando sobre a apometria somática, o que é e como atua nos seus corpos sutis. Então, eu já te peço que você possa já pegar uma caneta ou uma agenda e com isso, ou um caderno, e com isso você poder trazer anotações importantes para o seu processo de desenvolvimento, ok? Bom, o objetivo dessa aula é a gente poder explicar o que é e como atua nos corpos sutis a apometria somática. Te ajudar a você poder trazer consciência do que é esse trabalho da apometria somática e a sua profunda atuação nos corpos sutis. Essa aula é para você que busca e quer saber tudo sobre espiritualidade e como que a falta ou o mau desenvolvimento dela pode estar afetando todas as áreas da sua vida. Você que deseja identificar todos os eventuais erros que possa estar cometendo no desenvolvimento da saúde mental e emocional por conta da falta de autoconhecimento. Você que quer conhecer mais estratégias para que você possa se proteger energeticamente. Já de antemão, eu vou estar colocando aqui embaixo na descrição dessa aula um curso rápido de autodefesa psíquica, onde você vai estar aprendendo 18 Merkabas da geometria sagrada. Nesse curso, você vai poder, de uma maneira prática, direta e segura, utilizar a geometria sagrada divina e você poder trabalhar um campo de proteção para que você possa se blindar energeticamente, criando um filtro, uma filtragem, um campo de isolamento entre o seu campo energético e ambientes mais densos que possam, de repente, no seu trabalho, no seu ambiente, locais públicos, como repartições públicas, fóruns e diversos outros locais, como bares, restaurantes. Tudo isso você pode, de repente, estar trabalhando um campo de proteção energética para que você não venha ter nenhum tipo de situação. Isso é uma coisa tão comum, tão, é, tão, tão corriqueira, só para você ter uma ideia. Eu atendi um caso de um médium que ele passou em frente a um hospital. Em frente a um hospital. Olha só, parece que uma coisa tão boba, né? Ele foi ajudar um amigo, ele levou um amigo que estava passando mal para o hospital e nisso ele trouxe vários obsessores que eram espíritos que estavam desencarnados desse hospital. E aí ele puxou para ele. Quando foi ver, ele estava tendo induções mentais e emocionais desses espíritos que estavam no campo dele, gerando um cenário nocivo para ele, onde ele estava exatamente captando um campo de doenças que esses espíritos tinham quando eles antes deles terem desencarnado. Então, quando você começa a entender essas estratégias para você poder se proteger, você fica mais consciente, você fica mais lúcido. Então, nesse curso rápido, você vai aprender como você se blindar energeticamente, não só o seu campo energético, como também a sua casa. E você criar estratégias para que você possa se blindar, tá? E com isso, você poder descobrir que muitos problemas de ordem energética impactam na sua carreira profissional, na sua saúde e financeira, independente de você ser terapeuta ou não. Então, aqui, a proposta é fazer com que você tenha mais autodefesa, que você possa ter mais autossuficiência energética, sem você depender de mim para absolutamente nada. De uma maneira prática, direta e segura, para que você possa ser terapeuta de si, ok? E no final dessa aula, eu vou estar oferecendo para você uma grande oportunidade para que você possa ir para um outro nível, tá certo? Eu já te peço também que você possa pegar um copo com água para que a gente possa fazer uma sintonização ao final dessa aula e com isso você obter mais ganhos depois que a gente trabalhar a parte técnica do conhecimento, tá certo? Então, é importante você saber quem sou eu, caso você ainda não me conheça, caso você ainda não tenha assistido nenhuma aula. Eu sou Daniel Râmido, sou terapeuta holístico integrativo, especializado em reprogramação mental. A reprogramação mental, ela se baseia no sistema de você desprogramar crenças que eram ancestrais suas, crenças de rejeição, escassez, abandono, traição,
uma série de crenças e você despolarizar isso e você poder reprogramar um novo cenário. Então, eu me especializei nesse cenário, nesse processo nos últimos 5 anos. E aí, eu trabalhava num contexto, numa casa espiritualista, trabalhei durante 11 anos e até hoje eu trabalho em outro grupo, voluntariado, onde o grande objetivo é a desobsessão espiritual. Então, tudo que você possa imaginar de quadros de obsessão espiritual, eu aprendi nessa caminhada. Mas, de lá para cá, eu entendi que eu precisava ir além da desobsessão espiritual. Que a desobsessão espiritual, ela não é o último passo. Na verdade, ela é o primeiro passo. Porque muitas vezes o quadro obsessor, ele é um espelho do que eu estou emanando no meu campo energético e emocional. Só que isso tudo é inconsciente. A pessoa não tem clareza disso, entende? Ela não tem consciência de falar assim: ah, hoje eu vou para um motel e desse motel eu vou acabar puxando um quadro obsessor. Não. A pessoa não tem consciência de falar assim: ah, hoje eu vou para um prostíbulo e porque eu vou num prostíbulo, hoje eu vou puxar um quadro obsessor. Não. A pessoa não fala assim: hoje eu vou para um bar, vou beber e lá eu vou puxar 10 obsessores para o meu campo. Não. A pessoa não tem essa clareza. Ela não tem esse entendimento, essa consciência. Mas pode acontecer de ela acabar absorvendo isso inevitavelmente. Então, é necessário não só trabalhar a desobsessão espiritual, mas também trabalhar a reprogramação mental. E é isso que eu me especializei nos últimos 5 anos. Através de conhecimento, através de muito estudo, através de muita formação, capacitação. Capacitação essa que, ao longo desses anos, eu fui fazendo 3 formações diferentes de apometria, reiki, radiestesia, que é uma técnica de identificação, e a própria apometria que faz a correção e emanação energética. Também, além desse trabalho espiritual que eu falei, né, eu também pude me aprofundar no conhecimento do Ho'oponopono e do Enneagrama das Personalidades, além de trabalhos de abordagem somática. E nessa caminhada pude ser o facilitador na área da radiestesia e da apometria, tanto para uso pessoal quanto para uso profissional de pessoas leigas, pessoas que de repente, como você, que não sabe de nada sobre energia, e também como você que é terapeuta, que já tem uma caminhada avançada, você também pode aprofundar para um nível mais avançado e poder desenvolver um verdadeiro negócio de terapias. E nisso pude, e até hoje sou um mentor de terapeutas de si, com método de apometria somática, com experiências no campo energético, sutil, emocional, espiritual, já tendo atendido mais de 10 mil pessoas nessa caminhada e ensinado mais de 100 alunos nessa caminhada de formação. Então, isso aqui é um resumo bem resumido sobre mim para que você possa entender a minha caminhada e eu vou estar compartilhando com você um pouquinho da minha experiência para que você possa entender. Então, o primeiro passo é você entender o seguinte: o que significa o termo apometria somática? É muito importante você saber o básico, né? Então, apo vem do grego além de, e a palavra metria vem de metron, do grego, que está ligado à medida. Então, o termo apometria significa, ao pé da letra, medição do além. Então, seria, na tradução literal do grego, medição do além. A apometria ela é uma técnica espiritual que não tem nenhum tipo de conexão religiosa, ela tem um embasamento energético que ela atua através do desdobramento consciente dos corpos. Então, você, de uma maneira consciente, como você está aqui me assistindo, a gente vai dando comandos e pulsos através do estalar dos dedos, e esse comando e pulsos, que é feito com esse daqui, com esse daqui, isso vai fazendo um processo de estalos, isso vai desdobrando os corpos, como é representado aqui na tela do slide, certo? E nisso você consegue ter uma ferramenta muito poderosa de desdobramento e de limpeza. E aí o que acontece? Na hora que você desdobra os corpos, como está sendo mostrado aqui na imagem, você consegue fatiar, você consegue acessar um processo de mais acesso. Na hora que você desdobra os corpos, você consegue limpar
e acessar, despolarizar exatamente aqueles conteúdos que eu falei mais cedo. Os programas mentais que vêm da ancestralidade, os programas mentais que vêm da sua infância, programas mentais de outrora, de outras existências. Tudo isso a gente consegue limpar e despolarizar através da apometria, certo? Então, eu acredito de verdade que no futuro, num futuro não tão distante, a medicina vai estar trabalhando com a apometria em parceria para poder trabalhar questões de saúde. Eu acredito de verdade nisso. E eu estou comprometido em fazer exatamente esse estudo de pesquisa com a área médica, exatamente para poder compartilhar toda a minha experiência ao longo desses anos com a apometria, pois ela realmente, eu pude vivenciar verdadeiros milagres de transformação. É impressionante a capacidade com que ela consegue atuar, onde ela impacta no último nível, que é exatamente o corpo físico, que é aquele que a gente pega e vê. E o termo somática vem de soma. A palavra soma está ligada ao corpo físico, que é o último corpo que a gente pega e vê. Então, somática, porque você faz um desdobramento dos corpos e esse desdobramento ele vai atuar no último nível, que é o corpo físico. Mas antes de atuar no corpo físico, ele vai já ter atuado no corpo mental, emocional, espiritual, energético e, por último, no corpo físico. Ok? Então, vamos entender agora com mais profundidade o princípio do desdobramento e do desacoplamento dos corpos, que é muito comum na apometria a cada pulso apométrico que é feito. Então, através dos pulsos apométricos, a gente estimula pulsos magnéticos que vão sendo feitos através desse estalar de dedos e a gente vai estimulando o estado de afrouxamento energético dos corpos sutis, que são exatamente essas interfaces entre os corpos mental, emocional, energético e espiritual que eu acabei de falar. Então, através desse procedimento, é possível realizar todo um tratamento no campo perispiritual, certo? Então, observe essa imagem que está sendo compartilhada aqui no slide. Aqui tem uma representação do corpo físico, que é esse corpo azul, e essas outras duas interfaces amarelas. Quando você faz o desdobramento, os primeiros dois níveis mais próximos do corpo físico é o corpo etérico, que é o energético, e o corpo astral. Esses dois corpos são exatamente iguais ao corpo físico, como está sendo mostrado na imagem. E são eles exatamente onde tem mais interferências energéticas e espirituais. Quando a gente faz um processo nesses dois corpos sutis, a gente consegue impactar já a partir da primeira sessão. A gente consegue fazer um ajuste, uma ressintonização. A gente consegue fazer um verdadeiro ajuste energético que impacta no corpo físico a partir da primeira sessão, certo? Tudo isso eu estou falando baseado na minha experiência, tá certo? Você não precisa acreditar em nada do que eu estou falando, mas eu estou falando a partir das minhas experiências ao longo de vários e vários e vários, centenas e milhares de atendimentos, ok? E com isso, você consegue fazer um tratamento, mesmo que a pessoa esteja à distância, mesmo que ela esteja em outro estado. Eu atendo, por incrível que pareça, mais gente fora do estado do Ceará, que é o estado que eu atendo, do que propriamente no próprio estado do Ceará. E não tem nenhuma diferença de qualidade. A gente consegue fazer a conexão energética com o corpo astral, etérico, da pessoa atendida com a permissão dela, e a gente consegue fazer um verdadeiro tratamento, mesmo que seja à distância, sem problema nenhum. Eu resido e atendo diariamente em Fortaleza, no estado do Ceará, e atendo pessoas do Brasil e do mundo todo através dessa técnica da apometria somática, certo? Então, desdobrando o corpo, fica mais fácil de você poder acessar as memórias e você poder despolarizar elas. Assim, o desdobramento ele faculta a possibilidade de identificação das causas de vários desajustes que atingem o ser humano. Alguns princípios básicos da apometria somática são importantes que você possa ter a consciência. O primeiro deles, como eu já falei, o desdobramento dos corpos sutis. Essa parte eu já expliquei, então não vou me aprofundar mais. O segundo é a percepção dos centros energéticos e dos chakras. Eu não vou adentrar nesse assunto nessa aula de hoje, pois isso aqui eu já falei em outra aula e que você pode estar acessando esse assunto dentro da nossa comunidade Espiritualistas Despertos, uma comunidade que já tem mais de 80 aulas já gravadas e essa daqui é uma dessas aulas
que está gravada, inclusive com muita profundidade. Sobre chakras, existem 3 aulas de quase 1 hora cada uma, com muita profundidade. E detalhe, cada aula dessa é diferente uma da outra, certo? Com assuntos que são complementares entre si, que não se repetem, tá certo? E na comunidade Espiritualistas Despertos, você tem o acesso por apenas R$ 297 por ano, assistindo todos esses materiais e todos os outros que ainda vão adentrar no futuro. Você pode acessar essa comunidade incrível por esse valor super acessível, ok? Fazendo a sua verdadeira maratona do seu autoconhecimento, do seu despertar de evolução. Então, eu recomendo que você possa assistir esse material dos chakras e muitos outros mais na comunidade Espiritualistas Despertos, tá bom? Eu também vou estar colocando o link na descrição do vídeo. Você também vai poder ter a percepção do campo áurico no processo da apometria. Se você tem uma mediunidade que consegue captar o campo energético áurico da pessoa, você vai perceber no antes e no depois como que mudou, se mudou alguma coisa, você vai conseguir captar isso no campo da pessoa. Ou você pode utilizar, como eu faço, a medição radiestésica e fazer uma leitura sutil do campo energético no antes e também no depois, tá certo? E você pode também fazer uma reprogramação energética e mental através de ferramentas e conhecimento da apometria somática. Isso tudo você consegue aprender diretamente comigo para que eu possa ser o seu mentor e o seu terapeuta de si próprio, para que você não dependa de ninguém, nem mesmo de mim. Eu vou estar te orientando, pegando a sua mão, para que você possa avançar. Mas isso é um assunto mais para frente, não vou falar sobre isso agora, tá? E você também consegue liberar cargas energéticas, formas, pensamento e interferências que de repente podem estar atrapalhando o seu campo financeiro, sua saúde, os seus relacionamentos interpessoais, o seu campo familiar, profissional e até mesmo afetivo. Tudo isso pode estar alojado ali naquela região do encéfalo ou do paraencéfalo que está ligado ao corpo etérico astral, certo? Então, vamos entender agora a atuação dos corpos sutis do processo da apometria nos corpos mental, emocional, espiritual e energético. O primeiro nível é o campo mental. Esse é o campo dos pensamentos, das crenças, dos comandos inconscientes, onde tudo está ali gravado de uma maneira consciente barra inconsciente. Todo tipo de pensamento, padrão, rotina, ele está ali no seu campo mental, seja de forma consciente, seja de forma inconsciente. Só que muitas vezes, para o seu próprio processo de lucidez, nós temos ao torno de um dia, segundo os pesquisadores, nós temos em torno de 70 mil pensamentos por dia. 70 mil pensamentos. E os pensamentos, eles acontecem na velocidade da luz. Então, imagine você, se você fosse ter consciência de 70 mil pensamentos por dia, de maneira lúcida e clara, provavelmente você ficaria louco, né? Eu ficaria louco. Então, o que que o nosso sistema de inteligência faz? Visando uma autopreservação, ele faz com que você direcione para o seu inconsciente tudo aquilo que está no automático e mantenha a sua consciência apenas no que é relevante você decidir e pensar. Então, desses 70 mil pensamentos, menos de 5%, talvez somente 1%, é o que fica de verdade na parte consciente. Então, essa parte consciente é o que faz você estar aqui neste momento assistindo essa aula e você trazer o entendimento cognitivo de entender tudo isso que eu estou falando para você nesse momento. É apenas 1%. Os outros 99%, eles estão no nosso sistema inconsciente, que é exatamente onde está a grande nuvem de informações desses 70 mil pensamentos por dia. Então, você há de convir comigo que existem muitas crenças, sistemas inconscientes, que muitas vezes eles atuam de uma maneira totalmente inconsciente, certo? Eu vou dar aqui um exemplo só para você entender isso de uma maneira mais clara. Vamos pegar o caso de uma pessoa que se bate nos cantos. Quando ela tem um conteúdo de autopunição muito grande, o sistema de crenças dela envia uma informação do cérebro e fala o seguinte: eu preciso me bater nos cantos, eu preciso roer as unhas,
eu preciso me machucar. Então, existe uma crença que vem ou da ancestralidade, ou dessa vida, de vidas passadas, do autoflagelo. Quando ela está com essa programação, isso é um programa inconsciente, ela inconscientemente ela se bate nos cantos, ela se machuca, ela precisa arrancar uma parte da pele dela, ela precisa arrancar pelos, ela precisa se machucar de alguma maneira. É uma programação inconsciente. E aí ela se machuca, entende? Então, quando você começa a entender sobre isso, você começa a desprogramar essas memórias até que a pessoa tenha consciência que ela não precisa mais se machucar. Ela pode se amar, ela pode entrar no processo da compaixão. Isso é um exemplo, dentro de vários tipos de exemplos que eu poderia dar. Eu poderia falar de mais de 40 tipos de exemplos para você poder compreender. Esse é apenas um. E isso está ligado ao padrão dos sistemas de crenças, comandos inconscientes que o nosso cérebro ele atua, tá certo? Então, a parte emocional, ela está ligada à liberação de traumas, dores e memórias de dor. Exatamente o padrão que eu falei da autopunição, ela pode gerar um processo de liberação de memórias traumáticas, de momentos, por exemplo, da sua vida, onde você se machucava com mais frequência. Por exemplo, uma época de um concurso, uma época de um estudo para uma prova para o Enem, ali você se machucava com mais frequência naquele momento, então ali ficou uma memória traumática por conta do processo seletivo, por exemplo. Pegando esse mesmo exemplo do conteúdo de autopunição. Então, isso é um outro nível que vai ser limpo, não só o mental, o emocional também, tá certo? O outro nível é o nível espiritual, aonde você começa a ter uma reconexão com o seu eu superior. O que é o eu superior? É o eu numa melhor versão. É o meu eu conectado com a rede espiritual superior, com Deus, com o plano espiritual, com aquilo que você acreditar, certo? Existe até um livro dos 72 Nomes de Deus. Qualquer que seja a maneira como você se conecta, a sua fé com o plano divino superior. Eu gosto de chamar o grandioso Pai que está no céu. Então você traz a sua conexão com o seu eu superior e isso faz você ter um alinhamento com a sua missão de vida, sua missão de alma. E a minha missão é te ajudar a você ser uma pessoa mais autossuficiente no trato das suas energias, uma pessoa que seja terapeuta de si própria, uma pessoa que consiga ter uma transformação real dentro dos próximos 90 dias e você fazer com que essa vida seja a sua última vida dentro dessa realidade 3D. Esse é o meu objetivo, que eu quero te ajudar a você poder se transformar de verdade, ok? Então, quando você faz um processo de despolarização de memórias, você consegue também ressintonizar o seu eu superior com essa missão de vida. E isso vai também atuar no campo energético, gerando uma despolarização de memórias energéticas e uma reprogramação com os comandos corrigidos com o eu superior, um alinhamento com a missão de vida. Para você entender isso de uma maneira mais prática, é pegar aquele exemplo do conteúdo de autopunição, você desprogramar aquele conteúdo de autopunição e você reprogramar o conteúdo de autocompaixão, por exemplo. Então, quando eu desprogramo a autopunição e reprogramo o padrão da autocompaixão, eu estou fazendo isso na prática, pegando esse um exemplo, um padrão, que poderia ser seu dessa vida, ou de vidas passadas, ou da sua ancestralidade. Isso é o que a gente consegue trazer no processo da apometria somática. De repente você pode estar pensando assim, Daniel, isso é muito complexo. Não, eu ensino tudo isso de maneira prática, organizada, metodológica e segura, para você poder aprender e replicar isso. Eu quero que, de verdade, você seja um segundo Daniel, um terceiro Daniel, pois eu já pude formar mais de 100 alunos dentro dessa metodologia da apometria somática, certo? Mas isso aí é um assunto mais para frente, não vou falar isso agora não. O que eu quero que você entenda é que existe uma oportunidade que você pode aprender a se transformar, certo? Mas isso vai ficar mais para frente. Então é importante você entender a diferença entre a apometria tradicional e a apometria quântica. Vamos entender isso aqui um pouquinho. A apometria tradicional, ela foi desenvolvida na década de 60 pelo Dr. José Lacerda. Essa apometria, ela tinha como princípio a utilização dos comandos, dos pulsos, como eu já falei aqui na aula, mas isso se limitava muitas vezes ao processo da desobsessão espiritual e ao processo
de remoção de chips e implantes astrais nocivos. Isso é um assunto para outra aula secreta que não vai dar para falar sobre isso, mas lembrando, lá na comunidade espiritualista de expertos, eu já falei sobre esse assunto e lá tem algumas aulas já que estão disponíveis para você poder aprofundar sobre isso, tá bom? Lembre-se que o link está aqui embaixo para que você possa acessar essa comunidade, tá bom? Então, o método tradicional, ele foi concebido pelo Dr. José Lacerda, que tinha na época a sua esposa, ela era uma médium muito ostensiva, ele aprendeu a hipnose, a hipnoterapia, e ele começou a utilizar a hipnose clínica através de pulsos, que ele chamou de pulsos de indução, de hipnose, da hipnoterapia. E ele percebeu que a hipnose, ela ia muito além do que ele imaginava na época. E aí ele deixou de utilizar o nome hipnoterapia e passou a utilizar o termo apometria. E aí, através de orientações dos mentores e amparadores espirituais que vinham na sua esposa, a sua esposa que canalizava os mentores espirituais, ele começou a ter a sintonização dos hospitais espirituais, que são as redes de amparo espiritual, e ele começou a fazer toda uma metodologia que ele batizou de apometria, unicamente de apometria, tá? Um caráter didático, eu estou chamando ele de apometria, aqui essa metodologia do Dr. Lacerda de apometria tradicional, para você poder entender. Existe uma equipe espiritual fixa que realiza o trabalho, muito utilizada em centros espíritas e espiritualistas. Daniel, você recomenda essa apometria? Com certeza. Se você está precisando de um atendimento, faça aonde puder ser feito, tá? Faça, pois a apometria ela é boa em qualquer metodologia, tá certo? Aqui eu estou trazendo as diferenças para que você possa entender o contexto e você tirar suas conclusões, tá certo? A decisão no final ela é sua. Tudo aqui que eu estou falando é baseado nas minhas experiências para que você possa compreender tudo que eu estou trazendo e você compreender as diferenças. A apometria quântica, ela utiliza métodos que vão além do tradicional concebido pelo Dr. José Lacerda. Ela realiza cirurgias de consciência com mais frequência do que o método tradicional. Então vamos entender isso aqui. Daniel, o que é a cirurgia de consciência que você se refere? A cirurgia de consciência, ela é um processo cirúrgico tão importante quanto o desdobramento dos corpos, tão importante quanto você limpar o corpo etérico, emocional, você fazer a cirurgia no corpo mental da pessoa, você ajudar a pessoa a ter entendimento e clarificação de mudanças de padrões, mudanças de hábitos e fazer disso de uma maneira mais assertiva. E Daniel, e a apometria tradicional não tem? Ela tem, é como eu estou falando. No método quântico existe um foco com mais frequência, tá? E também a apometria quântica ela utiliza símbolos quânticos estelares que potencializam o tempo de duração do trabalho. Então, existem atendimentos que eu já vi na internet de apometria tradicional que chegou a durar 1 hora um atendimento. E isso, do meu ponto de vista, isso gera um cansaço energético e um desgaste tanto do operador, o apômetra, quanto do grupo de sustentação daquela rede de apometria, certo? Então, para mim, no meu entendimento, o processo, quanto mais breve, rápido, assertivo, melhor, entende? Então, imagine, por exemplo, que você está num centro cirúrgico. Imagine dois cenários. Um cenário onde você vai fazer uma cirurgia como médico e você vai operar um paciente e você dura 2 horas naquela cirurgia. E imagine que você vai fazer um outro protocolo que, em vez de você durar 2 horas, você dure 15 minutos, 20 minutos. Qual desses dois você acha que vai oferecer menos risco de infecção hospitalar para aquele paciente? Certamente aquela metodologia que 15 minutos, 20 minutos, comparado com a de 2 horas. Então, certamente a metodologia que é mais rápida. A pessoa ela não vai ficar aberta durante 2 horas. Ela vai abrir, vai fazer intervenção e vai fechar. E assim é o processo de desdobramento. O desdobramento é com corte, só que em vez de ser um corte físico, é um corte energético para fazer o corte, abrir, fazer a intervenção, tirar o que precisa ser tirado e fechar e costurar. Assim, do mesmo jeito, como é feito no médico, na cirurgia física, é feito no processo
energético, só que a apometria ela atua no nível energético sem a necessidade de corte físico, ok? Isso é apenas uma metáfora que eu estou falando aqui para você. Muito bem. Então, quando você utiliza esses símbolos quânticos, o processo se torna mais breve, mais rápido. Então, só para você poder compreender isso, eu vou estar trazendo aqui um exemplo como que a apometria somática ela atua nas energias intrusas. Então, ela faz parte de um grande grupo de métodos da apometria quântica, com símbolos quânticos específicos que foram canalizados pelo médium que a recebeu. Então, aqui, vou pegar esse exemplo desse símbolo. Ele é um símbolo que corrige e corta pactos, magia, feitiços, parasitas astrais, quadro obsessor e cobradores espirituais. Então, um único símbolo, olha só, um único símbolo, esse símbolo, ele faz tudo isso. Ele corta contratos, ele corta pactos, ele limpa campos de magia, ele enquadra entidades rebeldes, ele corta campos parasitas, ele corta as ligações obsessoras, ele corta o campo de cobradores, encapsula todos de uma vez só, para que dali você possa encaminhar para a rede espiritual, para o hospital espiritual. Então, o processo que era longo, cansativo, demorado, ele se encurta, ele fica mais breve, mais rápido, mais assertivo, mais direto, certo? E isso traz um grande impacto a curto, médio e longo prazo para o terapeuta apômetra, se ele fizer individual, e também para o grupo, se ele for feito em grupo, certo? Outra coisa que é importante você poder entender é o seguinte, que na apometria quântica, o comando superior espiritual, ele desenvolveu metodologias que permitem que uma pessoa possa ser atendida por um terapeuta. Muitas vezes na metodologia tradicional, é um grupo de 7 a 9 pessoas para atender uma pessoa atendida. Isso é importante, porque vão ser vários médios de captação, mas nem sempre vai, vai ser possível você reunir de 7 a 9 pessoas para poder atender uma pessoa, todos os dias, de segunda a sexta. Então, a espiritualidade ela desenvolveu outras estratégias para que as pessoas possam ser atendidas todos os dias, e isso não ficar engessando o processo de intervenção, de resgate de almas e do processo de limpeza da psicosfera planetária, certo? Então, por conta disso, foram sendo desenvolvidas outras metodologias e cada vez mais está crescendo, exatamente porque o planeta ele tem uma necessidade de evolução e ela não pode esperar um grupo ou 2 grupos ou 3 grupos e o horário desses grupos para acontecer. Ela precisa ser mais dinâmica, mais ágil, certo? Então, isso foi uma orientação que veio através de canalização e é que eu estou repassando isso para que você possa entender também as diferenças. Existem alguns grupos de apometria tradicional que só atendem dentro desses moldes de 7 a 9 pessoas. Isso é importante? Com certeza é importante, mas não pode ser visto como rigidez nem engessar. Então a espiritualidade ela trabalha através de vários moldes e é importante que também possa acontecer de um terapeuta ele poder atender sozinho e assim com isso ele poder fazer o seu trabalho de intervenção de uma maneira assertiva, ok? Então, espero que eu possa ter esclarecido aqui a diferença entre a apometria tradicional e a apometria quântica, e assim para que você possa entender, através desse um símbolo que eu trouxe, a diferença e a atuação, né? E no contexto da apometria somática, existem mais de 50 símbolos que vão sendo ensinados ao longo de níveis. O nível básico, que você aprende a utilizar em você, o nível intermediário, que você começa a atender outras pessoas, e o nível avançado, que vai estar trabalhando no nível mais profundo. Então, são 3 módulos, são 3 níveis diferentes, e ao longo desses níveis você vai aprendendo esses 50 símbolos, 50 símbolos. É isso mesmo que você ouviu, certo? E você vai aprendendo a desenvolver em si e no outro esses símbolos quânticos estelares canalizados, tá certo? O assunto aqui ele é muito amplo, não tem como falar sobre isso de uma maneira mais aprofundada do que eu já falei agora,
A ideia é poder aprofundar isso com mais tempo e planejamento, e diante disso, eu preparei uma oportunidade, como eu já venho falando mais cedo, para você poder vivenciar a espiritualidade e o autoconhecimento com alta qualidade. Eu gosto de trazer o entendimento, o conhecimento com clarificação, com clareza mental, para que você possa ter um entendimento mais amplo e você não entrar só no automatismo. É muito importante você ter uma base teórica, mas é importante você compreender que só essa base não vai fazer você mudar a sua vida, porque o mundo ele é feito de ação. O mundo ele é feito de atitude. O mundo não é feito só porque tem conhecimento. Se fosse por conhecimento, já estava um monte de gente na internet que já tinha mudado a sua vida, só em assistir um vídeo. Mas não é assim que acontece. O mundo ele é feito de atitude. Quando você tem um conhecimento, esse conhecimento junto com uma vivência prática, ele pode fazer uma mudança de verdade a curto, médio e longo prazo, certo? E é dentro dessa visão que eu quero te trazer o entendimento de como a apometria ela pode apoiar o seu processo de transformação, indo direto ao ponto, acessando camadas mais profundas da alma, liberando energias densas e obsessivas. Muitas dessas energias podem estar atrapalhando sua vida durante 20, 30, 40 anos da sua vida sem você saber. E você pode fazer, a partir da primeira sessão, um processo de libertação, de resgate dessas almas espirituais que às vezes podem estar no seu campo, como cobradores espirituais, e você também se libertar delas. Revela também padrões escondidos do ego. Muitas vezes, nós mesmos, através do nosso mental inferior, criamos cenários e padrões, como eu falei lá atrás, padrões mentais, crenças mentais inconscientes, e isso está ligado ao nosso ego. Então você pode despolarizar, desprogramar esses padrões que de repente você pode ter herdado dos seus ancestrais, do seu pai e da sua mãe, pois o seu pai e a sua mãe eles fazem parte dessa ancestralidade também. Você ajuda a reconectar-se com a sua essência. E olha, não tem coisa mais incrível do que eu ser um facilitador de você se conectar com a sua essência. Isso é uma das coisas mais valiosas desse trabalho que eu faço, que é eu poder te ajudar a você se ressintonizar com o seu propósito. Isso é maravilhoso. Para você poder se sintonizar com o seu propósito, você precisa se conectar com a sua essência. Não tem outro caminho, entende? É fundamental que você possa ter isso. E mais do que tudo, te devolver a autoridade sobre a sua própria energia. Isso é muito valioso, porque isso faz você de verdade, você ser autossuficiente no trato com as suas energias. Isso faz você ser realmente terapeuta de si próprio, ser autossuficiente. E é isso que eu quero. Essa é a minha visão que eu quero com você. Você poder ser autossuficiente e não depender de mim para absolutamente nada. Ok? Essa é uma decisão que é totalmente sua. Você pode ser atendido por mim ou por algum aluno meu, ou você pode se autoatender. É uma decisão que é sua. Mas eu te sugiro, te convido, te proponho a você ser autossuficiente, você se autoatender, para você não depender de ninguém. E sabe o que é o mais incrível? Que você vai poder aprender a não só atender você, você vai poder atender o seu cachorro, o seu pet, a sua esposa, a sua casa, corrigir o campo energético da sua casa, seus filhos, do seu trabalho, do seu negócio, independente de qualquer que seja o seu negócio, a sua família, o seu marido, certo? Você vai poder também atender essas pessoas e isso é muito valioso. Os resultados eles vão ser percebidos já a partir da primeira sessão. Outros benefícios da apometria somática é a clareza energética, a redução de repetições kármicas que acontecem com muita frequência nesse campo, padrões de abuso, padrões de abandono, padrões de traição, padrões que acontecem com muita frequência. Você vai poder ter autonomia espiritual, isso é muito valioso. Fortalecimento do seu campo energético, reprogramação de padrões limitantes. Tudo isso a gente já foi falando ao longo da aula. Você tem caminhos de autocorreção para você poder iniciar com segurança. Se você sente que chegou sua hora, então eu te sugiro você começar assim. Enfrente a dor com consciência. E a dor é uma coisa que é muito particular. A dor é algo que para um pode não ser, para outro pode ser, certo? É importante você enfrentar,
receber apoio energético verdadeiro. Eu vou estar com você pegando a sua mão e te orientando, te ajudando, tirando suas dúvidas na plataforma e fazendo você poder ficar esclarecido, com aulas curtas de 15 minutos, para que você possa aprender tudo sobre apometria em várias aulas organizadas, estruturadas e já gravadas, para que você possa começar hoje, se você quiser. E você praticar o autoconhecimento com disciplina. Isso só depende de você. A minha parte é de 10% e os 90% são seus, de você poder se transformar de verdade. Você aprender a corrigir-se e transformar-se com leveza. Esse é o meu objetivo e essa é a minha missão, te ajudar nisso. Então, se você se conectou com isso, eu desenvolvi um método básico de apometria muito completo para o formato dito como básico, onde você aprende a ser terapeuta de si, você aprende a ser terapeuta e com isso você consegue trazer muita clareza, você consegue ter muita clarificação. E nesse método básico, você consegue ser terapeuta de si de uma maneira prática, direta, através do curso de apometria somática, conexão multidimensional. O valor normal desse curso é de 1.497, onde você pode parcelar em até 12 vezes, mas apenas hoje eu vou estar fazendo para você por 997, à vista ou em 12 parcelas de 103,11, tá? Esse link eu vou estar colocando ele aqui embaixo e você vai poder acessar apenas hoje, para que você possa ter um processo direto, prático e seguro. Nesse curso você já tem acesso imediato a 2 módulos e vários outros módulos bônus, além de outros materiais. Por lei, você tem 7 dias de garantia, mas eu fui muito além disso. Eu, na plataforma, de maneira garantida, eu dei 14 dias de garantia irrestrita, incondicional, para que você possa aprender. E se você não gostar do conteúdo, você pode solicitar o seu dinheiro de volta. Eu fui além, eu dei o dobro, 14 dias. Mas ainda, eu fui além ainda. Eu me comprometo com você. Se você assistir todas as aulas do curso, se você implementar, eu ativar e sintonizar a mesa de cristais, e você atender 8 atendimentos a si próprio, e você não obter nenhum tipo de resultado, eu me comprometo com você e eu devolvo o seu dinheiro. Tamanha a minha convicção do que eu estou falando. Então, se você parar para ver, não existe risco nenhum de você poder comprar esse curso. Porque eu não quero o seu dinheiro, eu quero que você tenha uma transformação de vida a partir de hoje, dentro dos próximos 90 dias. Eu quero que você possa ter uma mudança real de vida, para que você seja autossuficiente no trato das suas próprias energias, de maneira segura, prática e direta. Ok? Então, você tem acesso ao formato básico e é uma porta de entrada para caso você já seja terapeuta ou você deseje ser terapeuta no futuro, você depois vai poder fazer o módulo intermediário e o módulo avançado para que você possa atender pessoas no futuro, ok? Aqui as minhas redes sociais, Daniel Râmido no Instagram e no YouTube, Daniel Râmido também, tá? Peço que você já me siga. Caso você ainda não me siga, ative as notificações nas 2 redes sociais, pois lá eu te entrego conteúdos com frequência diferenciados, tá bom? Muito bem, então é isso. Sem mais delongas, agora vamos adentrar na nossa meditação. Então, se você não pegou o copo d'água, eu peço que você pegue agora o seu copo d'água, para que a gente possa iniciar o nosso processo de meditação, ok? Então, eu vou pedir que você possa, nesse momento, fechar seus olhos, trazer o máximo de ar pelo nariz e soltar o máximo de ar pela boca. Nesse momento, eu peço que você visualize ao seu redor uma grande pirâmide apontada para cima, que vai envolvendo o seu campo energético, e uma outra pirâmide apontada para baixo, que vai girando também, envolvendo o seu campo energético. Trazendo o máximo de ar, soltando o máximo de ar.
Quanto mais profunda a sua respiração, mais relaxado você pode estar. Quanto mais relaxado você estiver, mais profunda pode ser a sua respiração. Isso. Respira profundo pelo nariz e solta pela boca, profundamente. Nesse momento, eu peço que você visualize a pirâmide para cima girando no sentido anti-horário e a pirâmide para baixo girando no sentido horário. E nesse momento, eu quero te conectar com o comando Santa Esmeralda, visualizando neste momento um grande pilar de luz que veio do centro do universo, se conectando com as estrelas de Sirius Alpha, Alcione, Betelgeuse, Bellatrix, Nomante, nosso Sol, se conectando com o comando Santa Esmeralda, se conectando onde você está neste momento, assim como eu me conecto neste momento, indo até o centro da Terra, se conectando com o ouro líquido de Gaia. 3, 2 e 1. Trazendo a conexão da chama trina com a frequência azul, rosa e dourada do seu chakra cardíaco. Evoco neste momento o comando Santa Esmeralda, trazendo a conexão do raio verde, todas as egrégoras, falanges do raio verde, trazendo a sintonização com Hilarion, Arcanjo Rafael, Palas Atenas, os médicos de cura de Santa Esmeralda, geneticistas, magos brancos, e todas as falanges de luz, de mentoria, estelares, arcturianos, pleiadianos, sirianos, confederados. Nesse momento eu peço que você sinta, perceba todo o seu campo energético sendo banhado com uma grande frequência vibracional verde esmeralda, trazendo a sintonização e conexão com o setor de Santa Esmeralda. Em 3, 2 e 1. A partir deste momento, você vai sintonizando as equipes, os laboratórios, através do seu canal mediúnico, sintonizando, sentindo e percebendo todo o seu campo sendo trabalhado neste momento. Essa meditação ela pode ser repetida quantas vezes você quiser e você pode vivenciar ela para trabalhar uma questão psíquica, emocional, energética, espiritual ou até mesmo física. Agradeço nesse momento a todos os mentores pela sintonização, deixando você neste momento sintonizado com essa rede, programando essa desconexão dentro de 48 horas, para que você possa dormir e você possa também sonhar com toda essa egrégora de Santa Esmeralda, trabalhando no seu campo psíquico, emocional, orientação, proteção, sabedoria, na sua casa, sua permissão. E eu peço que neste momento você repita comigo. Eu, seu nome completo, autorizo as egrégoras do comando Santa Esmeralda para que possam trabalhar no meu campo energético, mental e emocional, pois desejo evoluir na luz, desejo evoluir na minha saúde psíquica, emocional, energética e física. Que assim seja. Programando a água com micro-organizadores florais do raio verde, das egrégoras de cura de Santa Esmeralda. Agradecendo a toda a falange, deixando trabalhando, no seu campo essas próximas 48 horas, onde eu vou me desconectando e deixo programado para que essa conexão ela possa findar dentro de 48 horas no seu campo. Agradecendo, desde já, entregando esse gerenciamento ao Comando Santa Esmeralda, esse pilar de luz, para que ele possa ser programado para ser desfeito dentro dessas 48 horas. Que assim seja, que assim seja, que assim seja.
Lentamente você vai voltando em 5, voltando aqui agora, 4, aqui agora, 3, voltando aqui agora, 2, aqui agora e 1. Isso. No seu tempo, no seu ritmo, você vai abrindo os olhos e voltando para este exato momento, no aqui e agora. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz uma programação para que esse pilar de luz possa ficar trabalhando no seu campo durante 48 horas, para que você possa ter percepções sensoriais e você ter as suas próprias percepções, certo? Então, esse ancoramento que foi feito, essa meditação, ela vai ficar trabalhando por 48 horas, depois ela vai ser finalizada naturalmente, foi programada para isso, para ser finalizada. Daniel, e se eu quiser vivenciar isso mais vezes, você pode solicitar e fazer isso de novo, quantas vezes você quiser. É uma programação que é sua, que aqui eu trouxe essa programação da maneira como eu desejei. Ok? Então, Esmeralda trabalha dentro do respeito ao seu livre-arbítrio. Tá certo? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, peço que você possa clicar aqui em curtir. Comente aqui o que você achou dessa aula secreta, tá? E com isso, me ajude a compartilhar. Você pode compartilhar o grupo de avisos, que eu vou estar colocando o link aqui embaixo com seu amigo, sua amiga, e poder fazer parte dessa egrégora de luz, de evolução. Pois o meu objetivo é te ajudar na sua transformação real, tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula secreta, nesse mesmo horário, de terça às 19 e também as lives todos os dias, de segunda a sexta, no Instagram, às 13 horas. Até lá. Tchau, tchau.